Você provavelmente já ouviu alguém te dizer que você tem muito potencial, e talvez isso tenha sido uma das coisas com maior potencial destrutivo que você já tenha ouvido. Parece que aquela pessoa te quer bem, e muitas vezes essa pessoa realmente te quer bem. Parece que ela tá enxergando uma coisa muito especial em você, mas muitas vezes isso cria uma ilusão de que o seu futuro já tá garantido. E a ilusão por si mesma, ela não é capaz de realizar nada, assim como a expectativa por si mesma, ela não é capaz de realizar nada. Porque no fim das contas, a realidade funciona de um só jeito. O mundo não recompensa o seu potencial. Muita gente se ilude porque vê exemplos na mídia de pessoas extremamente bem-sucedidas com pouca idade e que, na verdade, nem atingiram o seu auge ainda. Isso é muito fácil da gente ver, por exemplo, no esporte, né? A gente pode ver, por exemplo, o Lamine Yamal, que é um jovem muito talentoso e que tem um potencial extremamente alto, e ele é extremamente recompensado por isso. Hoje em dia, se eu não me engano, ele é o jogador mais valioso do mundo. Mas o problema é que, infelizmente, o mundo não funciona dessa forma. O seu potencial, ele vai te render bons tapinhas nas costas, mas o seu potencial por si mesmo, ele não vai te trazer resultado nenhum. Muitas vezes, pessoas que não têm tanto potencial quanto você estão realizando coisas maiores do que você porque simplesmente estão fazendo mal executado, muitas vezes pior do que você poderia fazer, mas estão tendo resultados pelo simples fato de estarem fazendo. O seu potencial não serve de nada se você não colocar ele em prática. E eu senti isso na pele aqui mesmo no YouTube. Lá por 2020 e 2021, eu tinha um canal de opinião e comentário que tinha uma comunidade muito engajada. Naquela época eu não tinha tanta experiência assim, então eu não sabia mais ou menos como que eu ia fazer o vídeo ter uma boa retenção, não sabia como administrar uma comunidade, não sabia como amarrar a edição para que as pessoas ficassem no vídeo até o final, mas o canal estava crescendo. Mas uma coisa que eu não valorizei naquela época é que eu tinha um potencial gigantesco e muitas pessoas me falavam que eu tinha um potencial gigantesco porque eu tava em constante evolução. Eu tive o canal ali por mais ou menos um ano e meio e eu tava em constante evolução, todo vídeo tava melhorando alguma coisa e o ponto-chave é, eu estava fazendo. Talvez não estivesse fazendo tão bem quanto os meus concorrentes, mas eu estava fazendo. E eu tinha um potencial tão grande que eu estava tentando colocar em prática e é por isso que a cada vídeo eu estava melhorando cada vez mais. E um dos meus maiores arrependimentos foi justamente ter parado com aquele canal. Justamente porque se eu tivesse continuado com ele, como muitas pessoas do mesmo tamanho que eu e que eu conhecia continuaram, eu iria estar vivendo hoje só com o YouTube. E é muito louco pensar nisso porque uma pessoa muito próxima de mim, um amigo muito próximo, ele sempre me dizia: você tem um potencial absurdo e você não pode desperdiçar esse potencial, você tem que colocar ele em prática. Se você tivesse continuado, se você continuar e não parar, você vai muito longe. Então estuda a parada, se dedica na parada e seja constante, porque vai vir o resultado. Não importa quanto tempo demore, vai vir o resultado se você estiver fazendo e estiver em constante evolução. E isso é óbvio que a gente pode pensar para todas as áreas da vida. Quantos projetos você já abandonou porque você pensou que você não terminaria eles? Ou talvez porque você pensou que ninguém ia gostar do que você está fazendo. Se tem uma coisa que é valorizada hoje em dia, é a coragem de fazer mesmo sem saber se vai dar certo. Bom, eu acho que eu já deixei bem claro que eu não vou massagear o ego de ninguém aqui. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar que você vai conquistar o mundo sem fazer nada, porque realmente você pode ter um potencial absurdo, você pode ser uma pessoa com o potencial de ser o melhor da sua área, mas nada disso importa se você não colocar em prática. E colocar em prática não é simplesmente você fazer do seu jeito, né? Ah, vou fazer aqui e eu nunca vou sair do lugar, nunca vou evoluir. Você tem que fazer e fazer e fazer constantemente e buscando evolução. Então a cada vez que você faz, você tenta ver o que você fez de errado na última vez para você corrigir. Isso é uma coisa que eu tento aplicar aqui nos vídeos do canal do YouTube e também em todas as coisas que eu faço, tanto na área de desenvolvimento de jogos, que eu tenho um estúdio de desenvolvimento de jogos indie, tanto quanto na parte das HQs, que eu também tenho uma HQ independente, e todas as áreas da vida em que você quer investir o seu tempo e o seu esforço, você tem que se propor a isso, porque muitas pessoas reclamam de estarem fazendo a parada há muito tempo, mas não serem recompensadas por isso. Mas quando você vai ver o trabalho do cara, ele simplesmente faz a mesma coisa
há anos, né? Tipo, ele tá há 3 anos mantendo a mesma qualidade, tá há 3 anos fazendo a mesma coisa sem se importar em evoluir. Então, a importância em evoluir, constantemente buscar a evolução, ela tem que ser recorrente na sua vida. E é simplesmente através desse processo de você entender que o seu potencial não vai te trazer resultado e o seu resultado, ele vai vir através do seu esforço, com você colocando em prática, mesmo que você não tenha todos os equipamentos do mundo, mesmo que você não tenha todas as capacidades para fazer aquele trabalho, você tem que colocar em prática e colocando em prática, você vai buscar a evolução a cada dia. Eu sei que esse vídeo talvez tenha soado motivacional demais, mas não é a minha intenção, tá? É realmente te trazer a verdade, te trazer como as coisas funcionam na realidade e que através de determinação, coragem e muita constância, você consegue sim chegar no resultado que você espera.